Olá, nós vamos apresentar nesse vídeo um pouco sobre a circulação cerebral. Eu vou estar falando sobre 3 artérias: a artéria basilar, a artéria cerebral posterior e a artéria comunicante posterior. Bom, eu marquei no vídeo as artérias que eu vou estar falando para ficar mais fácil de visualizar. E eu vou começar falando sobre a artéria basilar, que é essa artéria localizada mais abaixo. Essa artéria, ela é formada pela junção de 2 artérias vertebrais, tanto direita quanto esquerda, que são essas aqui, ó. Eu marquei no vídeo. Essa artéria basilar, ela é considerada uma das mais importantes para o cérebro, porque ela consegue levar sangue para diversas estruturas importantes, tanto ali na região posterior do encéfalo, como o cerebelo, a ponte, o bulbo e também do mesencéfalo. E essas estruturas, elas são vitais porque elas regulam a respiração, vigília, sono, andar, equilíbrio, movimentos, coordenação e a sensibilidade também dos braços e das pernas, né? Além dos nervos cranianos, que também são responsáveis pela movimentação dos olhos, audição, fala e deglutição. Aqui nessa outra foto, dá para visualizar melhor por onde a artéria basilar ela passa. Agora a gente vai falar sobre a artéria comunicante posterior, que é essa artéria que está marcada também com a seta aí na foto. E essa artéria, ela é formada por 2 pares de vasos, ó, tanto o direito quanto o esquerdo, que se conectam com a artéria carótida interna, que é essa aqui, e a artéria cerebral posterior, que é essa aqui, que a gente vai até falar agora. Essa artéria cerebral posterior, ela tem origem na artéria basilar, que foi a primeira artéria que a gente falou, que é essa aqui. Tá vendo? Aqui tem uma foto da artéria cerebral posterior, de um outro ângulo, né? Que fica mais fácil de visualizar por onde ela percorre. E essa artéria, ela se divide em 2 artérias cerebrais posteriores que irrigam a parte posterior da face inferior de cada um dos hemisférios cerebrais. E elas também contornam um pendúculo cerebral e percorrem a face inferior do lobo temporal. Agora, conheceremos um pouco sobre a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior e a comunicante anterior. De um modo geral, a artéria cerebral média é responsável por vascularizar toda a região lateral do cérebro e também percorre o principal sulco da superfície lateral, que é a físsura silviana. Você sabia que essa é a maior artéria do cérebro? E é por essa razão que ela é responsável pelos principais casos de AVC. Conforme a imagem, a artéria cerebral anterior é um ramo da artéria carótida interna que percorre a estrutura longitudinal do cérebro. Possuímos um em cada hemisfério. Ela distribui seus ramos nos lobos frontal e parietal, na face medial, na face inferior do lobo frontal e na parte superior da face superlateral. Conforme a imagem, entre as artérias comunicantes anteriores, existe um ramo denominado artéria comunicante anterior. Como o próprio nome já diz, é responsável por manter a comunicação entre elas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o seio sagital superior, o seio sagital inferior e o seio reto. O seio sagital superior é um seio da cabeça, é mediano e percorre o sulco sagital superior, desde a crista galli até a protuberância occipital interna, terminando na confluência dos seios. O seio sagital inferior está ao longo da borda da foice do cérebro e recebe sangue das porções medial e profunda dos hemisférios cerebrais e drena para o seio reto. O seio reto está situado na linha de junção
da foice do cérebro com o território do cerebelo. Sua porção terminal se comunica com um ramo cruzado com a confluência dos seios. Além do seio sagital inferior, ele recebe a veia cerebral magna e as veias cerebelares superiores. Uma trombose em algum destes seios provoca um aumento de pressão craniana que, em última análise, pode levar à morte. Os seios transversais. Seios laterais esquerdo e direito. Seguem lateralmente um sulco ao longo da superfície interna do osso occipital. Eles drenam a confluência dos seios da face para os seios sigmoides, que por fim se conectam à veia jugular interna. Os seios transversos são grandes e começam na protuberância occipital interna, geralmente o direito sendo a continuação direta do seio sagital superior, o outro do seio reto. Cada seio transverso passa lateralmente e para frente, com sua convexidade para cima, até a base da porção petrosa do osso temporal, e repousa nesta parte de seu curso. Na margem fixada do tentório do cerebelo, ele então deixa o tentório e se curva para baixo, e medialmente uma área às vezes chamada de seio sigmoide para alcançar a forame jugular, onde termina na veia jugular interna. Em seu curso, ele repousa sobre a escama do occipital, o ângulo mastoide do parietal, a parte mastoide do temporal e, pouco antes de sua terminação, o processo jugular da occipital. Os seios transversos são frequentemente de tamanhos desiguais, sendo formado pelo seio sagital superior, o maior. Eles aumentam seio petroso superior. O seio petroso superior é pequeno e estreito, conecta o seio cavernoso com o transverso. Ele segue lateralmente para trás da extremidade posterior do seio cavernoso sobre o nervo trigêmeo e encontra-se na margem inserida do tentório do cerebelo e no sulco petroso superior do osso temporal. Ele se junta ao seio transverso, onde este se curva para baixo na superfície interna da parte mastoide do temporal. Recebe algumas veias cerebelares e cerebrais inferiores e veias da cavidade timpânica. O seio petroso inferior está situado no sulco petroso inferior, formado pela junção da parte petrosa do temporal com a parte basilar do occipital. Começa na parte póstero inferior do seio cavernoso, do forame jugular, terminando no bulbo superior da veia jugular interna. O seio petroso inferior recebe as veias auditivas internas e também as veias da medula oblonga, ponte e abaixo da superfície do cerebelo.